Olá, tudo bem? Mais um vídeo da série Mensagem de Fé e Esperança em meio às adversidades da vida. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, acionar o sininho, deixar o seu like e se você assim desejar e ver que o vídeo realmente é relevante, você pode compartilhar com os seus amigos. Compartilhe para chegar no maior número de pessoas, porque tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Hoje nós queremos falar a respeito do espírito da verdade e o espírito do erro. O texto bíblico está no na Epístola de João, primeira Epístola de João, como João também é autor do Evangelho, do quarto Evangelho no Novo Testamento, às vezes confundimos alguma coisa. E eu já disse que o meu vídeo ele não tem corte e não tem edição. Ele é um vídeo que é feito direto, por isso as gafezinhas permanecem aí e você tem também acesso a ela, Mas então é isso. Primeira Epístola de João, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo, ou está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos-nos o espírito da verdade e o espírito do erro. Na verdade, queremos falar a respeito desse texto, o espírito da verdade e o espírito do erro. O apóstolo João, aqui ele começa a falar a respeito do espírito do engano, o espírito do erro. E ele começa a dizer para nós que nós não devemos crer em todo o espírito. Na verdade, nos dias em que estamos vivendo, nós percebemos que existe um número muito grande de pessoas que professam o cristianismo, que eles são analfabetos bíblicos. Por quê? Porque eles não estudam a Bíblia, eles não estudam a palavra e, portanto, ficam presas muito fácil do engano, do erro. E eles são levados como vento, de um lado para o outro, de acordo com os interesses daqueles que estão dominando sobre eles. E o apóstolo João já percebia que isso estava acontecendo logo no tempo ali, ainda no primeiro século da era cristã. E ele já alerta a igreja daquela época de que deveriam ter cuidados com isso. Precisariam estar atentos, quanto a essa questão, porque na verdade o espírito do engano ele está no mundo e ele veio para desviar o cristão da verdadeira fé. Aqui ele começa dizendo: Amado, não creiais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que eu quero aqui dizer para você, você imagina que naquele tempo, o primeiro século, ainda o apóstolo João vivo, ele foi o último dos apóstolos a morrer. Já se tinha muitos falsos profetas ensinando mentira, engano, seduzindo o povo de Deus a desviar-se da verdade. Você pensa nos dias atuais que estamos vivendo, como isso não se proliferou de uma forma tão absurda? Existem quantas denominações neste mundo? É interessante a criatividade que as pessoas têm para colocar nome em igreja, em templos, e logo depois tem mais um templo, mais uma igreja construída, e você vai ver, ela surgiu ali naquele local, aquele pastor ali, ele sai de um grupo e ele vai ali agora e começa um ministério, segundo ele, coloca um título naquela igreja e logo tem mais uma igreja, mais doutrinas diferentes, diversas daquelas que você já entendia, aquele se diz o verdadeiro
verdadeiro, ele se diz o único conhecedor, o detentor da verdade e aquele que tem a salvação. Se você não pertence àquela denominação, àquela igreja, você é perdido. É isso que eles dizem. E o apóstolo aqui está dizendo, olha, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Quando estamos falando de espírito manifesto na vida de pessoas, você pode fazer esse teste. Já em casos em que eu estava com pessoas possessas demoníacas, eu dei esse texto bíblico para que elas lessem, e quando chega na palavra espírito, eles se calam, eles não diziam nada, eles ficavam mudos, não conseguiam falar. E ali se via claramente que era um espírito de engano, um espírito de medo que estava naquela pessoa, de erro que estava naquela pessoa. E esse espírito, ele não proferia a palavra, ele não fazia leitura do texto. Há parte do texto que ele não tem dificuldade em ler. Até porque o diabo conhece de Bíblia mais do que muitos líderes que estão aí à frente de muitas igrejas. Entenda isso, eles conhecem. Tanto é que quando o diabo estava tentando Jesus no deserto, ele usou textos do Velho Testamento para tentar Jesus. Ele usava a própria palavra para tentar. E se você for perceber, lá também no Éden, quando a serpente engana Eva, ele faz alguns questionamentos, dizendo, foi assim que Deus disse, e ele usa palavras, né, que estavam fora do contexto bíblico. E ele continua fazendo isso nos dias atuais. O falso profeta, ele usa a Bíblia, ele prega a Bíblia, ele fala da Bíblia, mas ele faz a sua própria interpretação dela, levando as pessoas a não ter realmente um relacionamento com Deus, não ter um conhecimento da verdade. Na verdade, eu quero dizer para você que uma pequena mentira se torna uma mentira toda. Não existe pequena mentira, só existe mentira. E lógico que para convencer usa-se parte de uma verdade com uma mentira embutida, porque ali você termina sendo seduzido pela parte da verdade e enganado pela mentira completa. Aqui diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo. Nós vemos muitas pessoas distorcendo os ensinos bíblicos e essas pessoas se dizem verdadeiros cristãos e têm seduzido a muitos. Ainda diz aqui, filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está em nós é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus habita no seu coração, logo você não tem mais necessidade de nenhuma outra coisa. Eu vejo muitas pessoas ainda se dizendo cristão, querendo buscar coisas que de repente pode ser apenas uma sedução e um engano. Vejo muitas pessoas em busca de revelações, vejo muitas pessoas dizendo ser guiadas por anjos, mas que anjos é esses que estão te guiando? Que anjo é esses que guiam essas pessoas? Existem muitos anjos caídos, eles são demônios, mas se transveste de anjos de luz para seduzir e enganar o incauto. Se você tem um Espírito Santo de Deus, o cristão, aquele que aceita Jesus, aquele que se converte a Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no coração dele. Se o Espírito Santo de Deus habita no coração dele, ele não precisa de mais nada. O Espírito Santo de Deus é Deus presente. Jesus disse que ele estaria em nós fazendo morada. Ele diz, eis que estarei convosco todo o tempo. Eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Ainda o apóstolo Paulo nos ensinando lá em Coríntios, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, meu querido, o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, não temos mais necessidade de nada. Porque o Espírito, além de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, ele nos faz lembrar de todo o ensino da palavra de Deus. Aqui ainda continua dizendo, filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Hoje nós temos um cristianismo que não leva as pessoas a uma vida de santidade, mas pelo contrário, a tornar gospel aquilo que é mundano. Hoje nós temos tudo gospel, até motel gospel já surgiu. Carnaval gospel, motel gospel, Ravel gospel, luau gospel, tudo virou gospel.
Até motel virou gospel. É motel gospel para crente. Pense um pouquinho. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aquilo que era errado antes não passou a ser certo hoje, simplesmente porque ele teve uma nova roupagem. Ele continua sendo errado. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos-nos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Portanto, aquele que conhece Deus, nos ouve. Aquele que não conhece Deus, não nos ouve. Se aceitar, realmente conhece Deus. Se não aceitar, porque não tem nenhum conhecimento de Deus. É isso que João está falando aqui. É isso que eu deixo para você. Por hoje é só. Fique com Deus, um shalom para você, mas não se esqueça, antes de sair, acione aí o sininho, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixe o seu like, se possível também deixe aí um comentário, deixe sugestão de estudos bíblicos e também de palavra que você gostaria de ouvir, e eu estarei depois trazendo esta palavra, ok? Fique com Deus, um shalom para você.